Bem-vindos a mais uma live aí para a gente poder entender algumas questões. Eu tô recebendo muitas mensagens. Eu queria agradecer aí a todas as mensagens que estão chegando até nós de agradecimento por a gente estar esclarecendo aí para que vocês tenham mais clareza ao buscar a espiritualidade, para que vocês não sejam mais enganadas ou enganados, tá? O nosso intuito aqui do nosso canal é trazer esclarecimento a todos. Nós não estamos acusando ninguém, nós estamos aqui realmente para trazer maiores esclarecimentos dentro da nossa espiritualidade, para desmistificar realmente, de fato, o que é verídico e o que sai fora de contexto, de uma realidade que não é realidade, né? Então, este é o nosso papel aqui. E claro, mostrar o nosso trabalho, que ele é limpo, ele é sólido, nós temos a veracidade e a nossa transparência de mostrar aquilo que é possível ser mostrado aqui, né? A gente não mostra sacralização aqui, porque senão o YouTube ele corta, enfim, a gente fica bloqueado, então não dá para mostrar. Se fosse para mostrar, a gente já mostraria tantos rituais que a gente faz aqui. Eu vou responder algumas caixinhas de pergunta para que seja do interesse de todos e eu quero que vocês prestem muita atenção, porque é do interesse de muitos de vocês, tá? Vamos lá. Pai, sua bênção. Se fizermos um trabalho espiritual com Pombogira e depois subirmos a linha espiritual de trabalhos para Diamonds, o de Pombagira para de surgir efeito? Vamos lá. Nós temos que entender que são forças espirituais totalmente diferentes. Diamonds é uma energia X. Orixá é outra energia. Pombagira e Exu é outra linha. Energia de Exu e de Pombagira é uma energia mais densa, mais energia terra, é uma energia mais chão, que nos liga ao chakra básico. O nosso chakra básico, ele está interligado a todas as nossas relações, relações com pessoas, relações com o mundo, relação no contexto geral entre céu e a terra, terra e céu. Qual é o papel dos nossos Exus e Pombagiras na terra? Para nos assegurarmos para que nós não possamos cometer erros. Este é o papel do Exu e da Pombagira na nossa vida na Terra. Vou dar um exemplo aqui pequeno. Imagine você pegar o teu carro e estacionar num local que está escrito ali: é proibido estacionar neste local. Aí vem o guardinha azul e te dá uma multa. Ah, mas eu só fui ali na casa lotérica por 2 minutos pagar uma conta que vencia hoje. Não interessa, você cometeu um erro, um equívoco. Mesmo que seja por 2 minutos, você infringiu uma lei, né? Assim é a espiritualidade. Nós infringimos as leis espirituais muitas vezes, né? Por quê? Por que que muitas vezes trabalhos espirituais não dão certo? Eu vou responder aqui numa outra pergunta também que me fizeram, e segurem aí. Uma pergunta: Pai, sua bênção. O problema é que as pessoas não estão dispostas a passar pelo processo de um trabalho espiritual. Acham que a magia, um trabalho espiritual, vai fazer milagre de um dia para o outro. Não entendem que há questões em si e no outro a serem vistos. Vamos entender um trabalho espiritual de amarração amorosa, por exemplo.
Quando nós fazemos um trabalho espiritual, seja qual for a dificuldade do cliente, não é uma massa de bater bolo, não é uma massa de pastel, não é uma massa de pão que a gente bate ali, olha, botou no forno e tá pronto. Cada um de nós temos um DNA espiritual de origem e nós temos uma assinatura espiritual diferente, uma assinatura vibracional, uma assinatura kármica e uma assinatura espiritual individualizada. Se tratando desde então de um trabalho espiritual amoroso, muitos de vocês que procuram esse tipo de magia, vocês têm na cabecinha de bagre de vocês a ideologia de que vocês pagando uma amarração, a pessoa ela vai vir parar na palma da sua mão igual um cachorrinho, um fantoche. E que vocês que estão pagando a magia vai manipular a pessoa do jeito que vocês querem. Isso não acontece. Pai e mãe de santo que fala isso, magista, vocês fujam desse tipo de magista, porque isso é mentira. Eles querem iludir vocês para pegar o dinheiro suado de vocês, ponto, e acabou. Ponto. Entretanto, todavia, temos que entender que trabalhos espirituais amorosos é um dos trabalhos mais difíceis de se fazer. Não é que o magista, o pai e a mãe de santo não tem mão boa para o axé. Nós temos que entender que as pessoas elas têm livre arbítrio. As pessoas elas têm opiniões divergentes, elas têm sentimentos diferentes, opiniões diferentes e posturas diferentes. Exemplo e metáfora. Vamos supor que todo mundo, o mundo inteiro, a gente vive num mundo de mais de 8 bilhões de pessoas. Essas mais de 8 bilhões de pessoas só gostassem da cor preta. Não existisse outra cor, o mundo seria preto, cor preta. O mundo teria graça? Obviamente que não. Então, nós temos que entender que qualquer ritual amoroso, nós temos que entender que nós estamos lidando com personalidades diferentes. Estamos lidando com signos diferentes. Estamos lidando com hierarquias espirituais diferentes, porque cada um de nós possuímos uma determinada hierarquia espiritual. Entretanto, todavia, cada um de nós nascemos com um determinado tipo de karma específico. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tô atendendo 3 clientes mulheres, que uma está com problema no financeiro, a outra, ela nunca casou, já tem quase 40 anos, nunca casou, só tem um filho, enfim, e a outra com 42 anos nunca casou. O que eu quero dizer com isso? Que essas 3 pessoas, as 3 têm problemas ancestrais kármicos. Ou seja, para uma, eu preciso fazer um trabalho de uma mesa ancestral para poder abrir o campo energético, vibracional, espiritual e kármico, atuando ali naquela mesa daquela oferenda, naquele ritual específico, para que a ancestralidade dela receba aquela mesa daquele banquete e possa liberar ela para que ela venha obter a prosperidade financeira em seus caminhos e questões materiais. Este é um caso. No outro caso, que a pessoa ela não casou, mas tem um filho, ela tem um problema ancestral com os antepassados dela, com a questão das mulheres, e ela até hoje, com quase 40 anos, nunca casou. Ela é mãe solteira. Ou seja, nós já identificamos que ela precisa fazer um trabalho espiritual na força de Maria Padilha das Almas, na frente do cemitério, para trazer abertura de caminhos na questão amorosa. Ou seja, você vai estar pagando, não é só o ritual, você está fazendo um pagamento ancestral ali. É um débito que precisa ser ressarcido. Percebe o peso espiritual e energético aqui? Porque senão essas liberações, essas ramificações ancestrais não a permitem dela poder prosseguir com uma vida estável, amorosa. Tanto é que os homens se achegam até ela, isso é um fato verídico, se achegam até ela, mas eles logo somem, só quer ela para transar. Olha o peso, olha a dor da pessoa.
Percebe? Então, tudo o nosso trabalho aqui, ele é totalmente plausível, ele é totalmente minucioso, um trabalhinho de formiguinha, que cada consulta a gente precisa entender e compreender as raízes espirituais e karmáticas de cada um de nós. Porque senão a gente não consegue trazer esta essência de transformação na vida de vocês. Só que de graça também não é. E a outra pessoa também envolvida. O que isso quer dizer? Que a pessoa também, ela tem um problema ancestral juntamente com a família do pai e da mãe, né? Porque ela é fruto desta relação e ela não consegue ter nenhum tipo de vínculo afetivo nem de casar com já os seus 40 e alguns anos, né? Ou seja, nós temos que fazer todo um trabalho ancestral para que essa ancestralidade ela desça, uma parte ela desça do céu e a parte ancestral da terra que ela sobe, se igualar estes padrões aqui, alinhar essas duas forças espirituais ancestrais do céu e da terra, trazer este equilíbrio através deste banquete espiritual, desta mesa que é feita geralmente para Egum, para ancestral, e ali a gente faz esta entrega desta mesa. E a gente termina esta mesa, que é a terminação dentro de um cemitério, para que todos os antepassados venham se beneficiar daquela mesa, e a finalização deste ritual tem que ser feito dentro da Calunga. Cada caso é um caso, tá? Não estou generalizando aqui. Entretanto, todavia, trabalhos espirituais amorosos, vocês todos de uma vez por todas têm que entender e compreender que você faz um trabalho de obsessão amorosa, um trabalho de dominação, um trabalho de amarração, seja ele qual for, na linhagem amorosa, vocês têm que deixar cair no esquecimento. Não é ficar habitolado, stalkeando rede social, não é pedindo para uma amiga, para um amigo ficar stalkeando, é vocês literalmente se esquecer que fora feito. Por quê? Porque a energia de vocês, ela fica aprisionada ao outro e vocês esquecem de viver a vida de vocês. Por isso que muitas pessoas que fazem trabalhos espirituais de amarração, elas me relatam muito isso. Dá a impressão e a sensação de que o magiado estou eu, não é a pessoa que eu paguei para fazer o axé. Por quê? Porque o feitiço ele vira contra o feiticeiro quando a pessoa ela não entende que ela precisa deixar cair no esquecimento, como eu relatei numa outra live, que uma filha de santo minha, que não era minha filha, que hoje é minha filha, ela fez uma amarração amorosa, ela me ligava todo dia, eu nem atendia, porque eu deixava a secretária atender, e eu falava para a secretária, avise a fulana, que enquanto ela não parar de encher o saco, ela não parar de stalkear a rede social da pessoa amada, a amarração ela não vai surgir efeito. Vocês têm que esquecer deste ritual, porque vocês ficam aprisionados àquilo. E tanto é que ela amarrou uma mulher e quando a amarração de fato bateu, ela me ligou, eu atendi ela falou, eu tô desesperada, preciso falar com o senhor. Eu falei, então fala. Ela falou, eu tô emocionada, porque o senhor realmente deu resultado. E por falta de um pedido de casamento, eu tive 2 pedidos de casamento em um único dia, pela pessoa que o senhor amarrou e pelo um colega de trabalho. Tanto é que ela decidiu não ficar com a pessoa que ela amarrou. Ela preferiu ficar com um cara, porque tinha uma particularidade na vida dela, que ela tem um filho de outro casamento autista, enfim, é uma longa história. Eu estou trazendo este relato aqui para vocês entenderem, e pelo amor ao orixá, saibam o que vocês querem da vida de vocês. Porque vocês viram, ela estava sofrendo por uma mulher, ela fez uma amarração para essa mulher, demorou 9 meses e 15 dias, o resultado ele veio, demorou, mas veio. Mas o que aconteceu? Ela decidiu não ficar com a pessoa amarrada.
Ou seja, ela teve que pagar o trabalho 2 vezes, para fazer a amarração e para desfazer. Porque quando você não desfaz a amarração, quando você não quer mais aquela pessoa, se você não desfizer aquele trabalho espiritual, você, além de gerar um karma ancestral nesta existência encarnatória e entre outras vidas, você não tem a liberação espiritual para ser feliz com outra pessoa. Você pode até casar, namorar, noivar, mas o que, que vai acontecer? Estas pseudos relações que você vai ter com outras pessoas não vai durar. Porque você gera-se para você uma maldição. Porque você está aprisionando a alma daquela pessoa do qual você não quer mais. E você não libera esta pessoa para viver a própria vida, mesmo que seja no campo espiritual, porque tudo que está na espiritualidade está na matéria, tudo que está na matéria está na eternidade, está na espiritualidade. Então isso tudo vocês precisam entender e compreender, que um trabalho espiritual amoroso, seja ele de qual linha for, quimbanda, umbanda, candomblé, nação, seja o que for, mexer com diamonds não é uma brincadeira. Tá? Não é uma massa de bolo um trabalho espiritual amoroso. O problema é que as pessoas elas não estão dispostas a passar pelo processo. Que processo é esse, Pai de Santo? O processo esse da magia é que a magia não faz milagre. Não é fazer uma amarração amorosa hoje e sua vida está resolvida amanhã. É um progresso. Nós temos que entender que as pessoas têm livre-arbítrio. E que um dos trabalhos mais difíceis e mais complexos que se tem é o de amarração amorosa. São os trabalhos amorosos. E não existe prazo, não existe um tempo específico. A partir do momento em que eu, como líder religioso, eu acabei de fazer o ritual e eu já entreguei para Maria Padilha das Almas, para Exu, para Beelzebub, seja quem for que vai receber o trabalho, já não está mais no controle das minhas mãos. Está no meu controle das minhas mãos na hora que eu estou fazendo o ritual. A partir do momento em que eu entrego, eu despacho, não está mais sobre o controle das minhas mãos de axé. Já foi entregue. A partir do momento em que sai da minha mão, eu já libero este trabalho, a espiritualidade ela já está atuando dentro do merecimento de cada um, dentro de cada um fazer a parte que lhe cabe. Muitas vezes a pessoa ela faz uma amarração, o resultado não vem. Por quê? Porque a pessoa é muito chata. Chata em vários aspectos. E se você não tiver disposto a mudar a sua essência, eu não digo que é mudar a personalidade, porque personalidade a gente não muda. Mas você entender e compreender que a magia, para ela poder dar efeito na sua vida, é você entender que você tem que deixar cair no esquecimento, não ficar incomodando pai, mãe de santo, líder religioso. É deixar cair no esquecimento. É fazer hoje esquecer. Porque senão vai dar zebra. E aí vocês vão xingar o pai e a mãe de santo, como vocês costumamente fazem por aí. Porque eu sei disso, porque eu já passei por isso. Eu sei como que funciona. E é isso. As pessoas têm que entender que não é uma massa de bolo. Tem muitas questões, às vezes a gente faz uma amarração amorosa, você tem que entender que Joãozinho é Joãozinho, você, Mariazinha, é você. E eu recebi uma outra pergunta, amarração amorosa manipula a pessoa para vir igual um cordeirinho na palma da sua mão? Não. Não. Se fosse assim, não haveria tantas decepções amorosas em relacionamentos neste mundo do qual nós estamos inseridos. E saibam vocês, 2026 é um ano bom para fazer macumba pro amor, é o ano de Mãe Yansan, e principalmente também é um ano que muitas relações vão se chegar ao fim. Casamentos, namoros e noivados, muitos relacionamentos vão se findar, vão se acabar. Porque as pessoas elas não estão se suportando mais, né? Porque o amor hoje em dia virou a base de barganha.
Não, eu não tô com você porque eu te amo em essência. Eu estou com você porque eu te amo porque você tem algo para me dar. Daquilo que eu não tenho a capacidade de realizar. Já pensou que frustração? É ou não é? Vamos ser coniventes e coerentes, congruentes com aquilo que a gente quer. E só para deixar bem claro, enfatizado aqui, a espiritualidade ela não aceita erros. Erros que eu digo assim, você quer uma amarração amorosa, você faz uma amarração. Aí dá o resultado, amanhã você não quer mais. Vocês estão achando que Exu e Pombagira, entidade, é o quê? É carrinho de rolemã? Entidade nenhuma aceita desaforo. Então saibam, antes de procurar qualquer magista, qualquer líder religioso, saibam exatamente o que é que vocês querem. Eu tô com um caso de um rapaz, de um cliente, ele é muito bem de vida, né, financeiramente, tem uma profissão muito boa, mas o cara não consegue, ele é casado e ele não consegue ficar somente com a mulher dele.